Hoje no Aeronotícias, assento dos pilotos do Boeing 747, o Jumbo, podem se mexer sozinhos, e isso preocupa a FAA, que é a ANAC lá dos Estados Unidos, né? Que emite um alerta. Isso é preocupante isso daí. A maior empresa aérea da Europa corta 750 mil assentos devido à taxa cobrada pelo governo francês. Olha aí, ó. O que essas taxas fazem, né? Vamos falar sobre isso. E a Azul assina contrato visando receber investimento de 3,6 bilhões de reais em futura operação de capitalização. O que isso significa para a Azul? E as 40 profissões mais impactadas pela inteligência artificial, segundo o estudo da Microsoft, e a profissão de comissário de voo está numa posição aí surpreendente. E se você não me conhece, prazer, eu sou Douglas Santarelli, especialista em aeronavegabilidade pela ANAC e segurança de voo pelo CENIPA, com mais de 30 anos de experiência no setor aeronáutico. E o Aeronotícias é um oferecimento da Academia do Ar, única escola que garante a sua aprovação nas provas técnicas de comissário de voo e também nas provas da ANAC, caso elas voltem. E se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e se inscreve no canal. Assim você ajuda muito o projeto do Aeronotícias. Muito obrigado! Então vamos lá, gente. Vamos falar das notícias, né? Olha aí, ó. Assentos dos pilotos do Jumbo 747 podem se mexer sozinhos e isso preocupa a FAA, que emite alerta. Então, gente, isso aí é muito perigoso, tá? O assento do piloto ele tem um sistema de trilhos, alguns são mais modernos, mais novos, é tudo elétrico, você aperta o botão, igual desses carros mais sofisticados, igual o assento de dentista, que é motorizado. Mas os aviões, digamos assim, mais convencionais, mais antigos, e o Jumbo é um avião do final da década de 60, ele tem os assentos aí que são trilhos, como o do carro normal, aquele que você puxa ali a trava e ele corre no trilho. E numa aceleração, por exemplo, que o avião estiver na decolagem e esse assento correr para trás, é algo realmente muito preocupante. Já fica o alerta aí para você jamais, nunca tentar movimentar o trilho ou o assento do carro quando ele estiver em movimento, principalmente se você estiver dirigindo, tá? É muito perigoso, porque você tentar movimentar aquilo ali com o carro andando, é perigoso você perder o controle do seu carro, e é essa preocupação aí da FAA, né? Olha só. Ela divulgou uma nova diretriz de aeronavegabilidade que entra em vigor no dia 13 de agosto próximo, que abrange toda a família de aeronaves Boeing 747, que vai desde o 747-100, que eu não sei se ainda tem algum voando pelo mundo, eu acredito que não, até o último modelo 747-8, né? A medida visa corrigir um erro contido em uma diretriz anterior que permitia que operadores deixassem de realizar inspeções nos assentos do comandante e do primeiro oficial, o chamado copiloto. O da esquerda, o assento da esquerda, que é o do comandante, e o do primeiro oficial, o copiloto, que fica do lado direito. O problema identificado é a movimentação não solicitada dos assentos da tripulação, que podem correr para frente ou para trás sem comando do piloto, representando um risco à segurança. Realmente isso daí, porque na hora que o piloto vai decolar o avião está com uma aceleração muito forte para frente, e aí e o piloto, o que acontece? Ele fica com a mão esquerda ali no controle do trem de pouso de nariz para manter a reta na pista, e a mão direita fica nas manetes de controle, até a velocidade de decisão, aquela velocidade que ele realmente decide que vai decolar. Quando ele ultrapassa essa velocidade, ele tira essa mão das manetes, porque ele já decidiu que ele vai decolar, aconteça o que acontecer, ele vai decolar. O avião não tem mais pista suficiente para parar. Então ele já tira a mão das manetes, porque ele já decidiu que vai decolar, e a uma certa velocidade anterior a essa, ele tira a mão aqui do steering, né, do volante, e coloca a mão esquerda no manche, ou no side stick, no caso do Boeing 747 no Jumbo, é manche, né, é volante, aquele volantão ali, aquele chifre de carneiro ali, para ele poder segurar, para poder puxar a hora que houver o comando de decolagem, a rotação. E aí o que acontece, gente? Se ele tiver com a mão ali e por acaso, em qualquer dessas circunstâncias que eu falei agora, se ele estiver segurando aquilo ali e o assento destravar e correr para trás, é perigoso realmente uma rotação no momento indesejado, porque tudo isso é calculado, tem a velocidade certa para isso acontecer, não pode ser nessa situação aí que realmente é perigoso, tá? Então,
excelente essa atuação da FAA. Então a FAA, ela sublinha a gravidade dessa situação em um documento oficial publicado pelo Registro Federal, onde alerta que se não for tratada essa condição insegura pode resultar em movimentos inesperados dos assentos nas fases críticas do voo, como decolagem e pouso. Tá? Quando eu voava na Força Aérea, eu ficava atrás dos pilotos. A minha função, mecânico de voo, né? Você fica atrás dos pilotos. E a gente até assustava os pilotos, porque um dos itens do checklist, um dos primeiros itens, é verificar os assentos, pedais e cintos. E aí, depois que eles se amarravam, e eu também me amarrava, eu ficando ali atrás, eu ia lá e realmente fazia uma força para frente e para trás, dava um tranco no do piloto, no comandante e no copiloto, para ver se realmente estava travado. Porque é realmente uma situação que requer um cuidado especial, tá? Às vezes eles até tomavam um susto assim, né? O que houve? Tá mexendo no meu assento? Pois é, por causa desse risco aí, tá bom? Então, realmente aí essa diretriz de aeronavegabilidade está fazendo com que as empresas façam as checagens e as manutenções adequadas para toda a frota de jumbo do Boeing 747. Avião maravilhoso. Eu gostaria de voar muito, estou pensando em fazer um voo aí para Alemanha, num jumbo da Lufthansa, o 747-8, maravilhoso, gente. É um avião magnífico, né? Enfim, pena que ele parou de fabricar, 4 motores, né? Então, hoje em dia, os aviões têm que ter mais economia, então é tudo 2 motores, que é o mínimo que a legislação permite, né? Não pode ter avião de passageiros com apenas um motor, né? Pelo motivo que se um der problema na decolagem, o outro tem que segurar as pontas, né? Então vamos lá. Maior empresa aérea da Europa corta 750 mil assentos devido à taxa cobrada pelo governo francês. Pois é, olha aí, ó, olha o que taxa de governo faz, né? Eu nem sei direito o que aconteceu aí, vamos ver agora. Mas taxa de governo, gente, só atrapalha, tá? É o governo querendo tomar dinheiro de quem produz, que é a empresa. O governo não produz nada, ele só vai lá, olha quem está ganhando dinheiro e vai atrapalhar, né? Olha aí, ó. A Ryanair, maior empresa aérea da Europa, em número de passageiros, anunciou uma drástica reestruturação em sua operação na França, que inclui a eliminação de 750 mil assentos, 750 mil lugares em aviões, né? E o cancelamento de 25 rotas até o inverno de 2025. Essa decisão vem como uma resposta direta ao aumento de, olha só, aumento de 180%, gente, na taxa de transporte aéreo, né? Tem aí o nome em francês, Taxe de Solidarité sur les billets d'avion. Gostaram do meu? Aqui é francês fluente, tá, gente? A tal de TSBA, ou Imposto Chirac. Entre as medidas mais severas, a Ryanair encerrará completamente suas atividades nos aeroportos de Bergerac, Brive e Estrasburgo. De novo aí, meu francês, impecável, tá? O ajuste foi anunciado na quarta-feira, dia 30, e reflete a insatisfação da empresa em relação à decisão do governo francês de não reverter o aumento das taxas. Pois é. De acordo com a Ryanair, essa carga tributária excessiva compromete a competitividade da França em comparação com outros países da União Europeia, como Irlanda, Espanha, Polônia, que não aplicam taxas aéreas. Além disso, países como Suécia, Hungria e outras regiões da Itália já eliminaram impostos similares para estimular o tráfego aéreo e impulsionar o turismo, obviamente, né? Então, pessoal, olha só, aí está mostrando aí, ó, fez uma proposta, né? Condicionar o governo francês a eliminação total da taxa em troca de um investimento, olha aí, ó, tira a taxa, que a empresa faz um investimento de 2,5 bilhões com B de dólares, que incluiria 25 novas aeronaves baseadas na França. Isso é emprego para a França, desenvolvimento, né? Tudo de bom com um investimento de 2,5 bilhões de dólares, né? Estão baseadas no país, 25 novas aeronaves baseadas no país. Para quem não sabe, a Ryanair é uma empresa irlandesa que mantém várias bases espalhadas por todo o território europeu. Então, vários países da Europa têm bases, né, da Ryanair. E é uma empresa que vende passagens, gente, muito baratas, né? Mais barato você viajar no avião da Ryanair do que você ir de trem. O único transporte que eu conheço que é mais barato lá é ônibus. Eu gosto muito, inclusive, de viajar de ônibus na Europa, né? Mas viajar de avião da Ryanair é também muito barato. O ruim é que os aeroportos normalmente são bem longe das capitais, então você vai ter que se deslocar até os aeroportos. Dependendo de se for um voo bem longo dentro da Europa, eu acho que vale a pena. Se for um voo mais curto,
aí é mais fácil e mais vantajoso ir de ônibus, né? Mas vale a pena, né? Então, olha aí, ó. Essas 20 aeronaves baseadas na França teriam um desdobramento do tráfego para mais de 30 milhões de passageiros por ano e a criação de 750 empregos diretos na França. Só para vocês terem uma ideia, gente, olha só. 30 milhões de passageiros por ano, a mais. Vocês viram aí que nós demos a notícia que o nosso Nordeste teve uma movimentação total agora no primeiro semestre de 19 milhões. Então, ó, essas 25 novas aeronaves iriam colocar na França mais 30 milhões de passageiros por ano. Então, 15 milhões por semestre a mais. Não estou falando total, a mais, tá? Vocês poderem ter uma ideia do que isso aí ia significar, né? Se a situação permanecer inalterada, a Ryanair avisa que poderá haver novos cortes de capacidade e investimentos na França até o verão de 2026, em um cenário europeu de escassez de aeronaves. Taxa, imposto e burocracia só atrapalham tudo, e principalmente a aviação. Agora vamos falar da Azul, que ela assina um contrato visando receber investimento de 3,6 bilhões em futura operação de capitalização. Dinheiro investido na empresa. A gente falou aqui um tempo atrás, né, nessas lives que a gente faz aqui com o David, que se ninguém chegasse junto para capitalizar a Azul e também a Gol, o que está acontecendo, né? Tanto que a Gol saiu da recuperação judicial, se ninguém chegar com dinheiro para colocar na empresa, o futuro da empresa não era muito bom. E olha aí, ó, os parceiros da Azul estão chegando junto aí com 3,6 bilhões de reais, tá? E o que isso quer dizer, gente? Então, ela anunciou no dia 1º, né, na sexta-feira, o contrato de compromisso de apoio, com a sigla BCA do inglês, né, do termo em inglês. O BCA prevê um investimento de 650 milhões de dólares, ou 3,6 bilhões de reais, e uma futura operação de capitalização da companhia, de investimento na companhia, nos termos e condições estabelecidos no BCA, né? Ele está sujeito à aprovação do tribunal lá dos Estados Unidos, que está cuidando da recuperação judicial da Azul. Os devedores pretendem apresentar uma moção solicitando tal aprovação no tribunal dos Estados Unidos e notificarão tal moção para ser julgada posteriormente nos processos do Chapter 11, da recuperação judicial. A Azul finaliza ressaltando que permanece comprometido em manter seus públicos de interesse informados, né, os investidores, em assegurar uma experiência de viagem fluida ao longo de todo o seu processo de reestruturação. Pois é, então, o que isso significa? Que vão investir dinheiro na Azul, os stakeholders, né, os parceiros, vão investir dinheiro na Azul, mas, gente, nada vem de graça, tá? Tá pegando dinheiro, tá capitalizando, tá tendo aporte financeiro, mas depois vai ter que pagar, tá? Então é bom de um lado, tem investimento, mas isso aí vai alavancar ainda mais a empresa. O que é alavancar? É a empresa pegar dinheiro agora para poder pagar na frente. É a mesma coisa você sempre tá usando o seu cartão de crédito, e você usa o seu cartão de crédito, quanto mais você usa o seu cartão de crédito agora, mais alavancado você tá. Você vai ter que pagar lá na frente. Se você ficar usando se todo mês você fizer compras, digamos assim, parceladas em 12 vezes, vai chegar uma hora que você vai ter dívidas para o mês inteiro e não vai ter mais o limite do cartão, porque você já está com todo o seu cartão comprometido, né? Ou seja, a grosso modo, tá, gente? A sua alavancagem está muito alta. Usou, você fez o que você tinha que fazer, mas agora você tem que pagar, né? É o que as empresas brasileiras elas normalmente fazem. Elas vão pegando dinheiro emprestado agora para pagar lá na frente. Então isso significa uma boa notícia para a Azul, que estão investindo, estão acreditando na empresa, mas lá na frente ela vai ter que dar um jeito de pagar isso aí, tá? Então, muito bom. Esperamos que a Azul consiga, que o tribunal aí deu o sinal verde e que lá na frente a Azul volte mais forte, mais saudável e em condições de pagar todos esses empréstimos que foram feitos agora aí, essas negociações que estão sendo feitas agora aí na recuperação judicial nos Estados Unidos, tá? E uma pesquisa bem esquisita, tá? Olha só, gente. As 40 profissões mais impactadas pela inteligência artificial, segundo um estudo da Microsoft. Pois é. Hoje em dia os estudos, o que você quiser, tem estudo que comprova. Tem estudo que comprova que o outro estudo
falou que era mentira, esse outro estudo aqui fala que é verdade, por aí vai, né? Tem estudo para tudo. Mas olha esse daí, por exemplo. Um estudo considerou o mercado de trabalho americano, carreiras que dependem de linguagem, computação, matemática ou tarefas repetitivas têm maior chance de serem impactadas por inteligência artificial. Trabalhos manuais ou físicos tendem a ser menos afetados. Até aí, tudo bem, a gente sabe, né? Mas olha só, esse estudo da Microsoft apontou que profissões que dependem fortemente de linguagem, produção de conteúdo, áreas de computação, matemática, comunicação ou tarefas repetitivas ligadas às informações têm maior probabilidade de serem impactadas por modelos de linguagem de inteligência artificial. Verdade, ó, tanto que isso aqui que você está vendo é tudo inteligência artificial. Agora, na realidade, eu estou lá na praia e isso aqui é um avatar meu que a inteligência artificial faz. Brincadeira, gente, não é não. Aqui é real mesmo, tá? Vamos lá. Já aquelas que exigem trabalho manual, operação de máquinas ou atividades físicas, apresentam um potencial de impacto significativamente menor. A gente sempre fala isso aqui. Por exemplo, na aviação, profissão de mecânico. A profissão de mecânico vai ser uma das últimas a serem impactadas pela inteligência artificial, porque vai ser necessário o desenvolvimento de um robô humanoide, um robô parecido com o ser humano, que tem ali mãos, né, pernas, que se desloque, que entre dentro dos compartimentos da aeronave para poder fazer a manutenção, porque o avião, gente, ele é todo projetado para pessoas fazerem a manutenção. Os sistemas, os softwares de projeto dos aviões, eles são feitos para humanos entrarem nos compartimentos e fazerem a manutenção, para a mão humana atingir os locais que devem ser atingidos ali para desconectar plugs, abrir e fechar parafusos, enfim, apertar e desapertar, né? Enfim, abrir compartimentos, abrir tampas. Então é tudo feito para o ser humano, com mãos, olhos, né? O corpo humano poder atuar nesses lugares dentro da aeronave, né? A ergonomia dentro do cockpit também é feita para o ser humano, para o piloto humano, né? E o comissário de voo, a mesma coisa, ó. Então toda a aviação ela é feita para o ser humano, né? Então tudo que requer a parte intelectual, a inteligência artificial tem a tendência de substituir com mais facilidade. Agora, o que requer atividade manual já é mais difícil, né? Porque vai precisar de um robô para agir, para fazer essas ações. Então teve uma pesquisa aí da Microsoft trabalhando com IA, medindo as implicações ocupacionais da inteligência artificial generativa, é o nome dessa pesquisa aí, né? Focada no mercado de trabalho dos Estados Unidos. Foi publicada em 22 de julho, como um pré-print, um trabalho científico, né? Quando ainda não houve revisão de outros especialistas. Isso aí deve mudar, tá? Só de cara aqui a gente já vê que... Por quê? Por que eu estou falando isso? Então teve uma metodologia, blá, 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 blá. Então, depois foi criada uma pontuação, índice de aplicabilidade da IA, e aí teve um ranking, As profissões com maiores pontuações são aquelas cujas tarefas podem ser, em grande parte, executadas e automatizadas com auxílio da inteligência artificial. Até aí tudo bem. Agora vamos ver aqui o ranking. As profissões com maior índice de aplicabilidade da IA. Aí vem intérpretes e tradutores. A gente usa bastante até o Google Tradutor celular, né, quando a gente vai viajar em um lugar que o pessoal não fala o idioma. Historiadores, né, trabalho intelectual. Agora olha o terceiro, gente. Terceiro, comissário de voo. Aí eu não entendi nada, aí bugou. Aí deu um bug aqui, tela azul, né? Por quê? Tudo bem, o comissário de voo ele precisa de habilidades linguísticas, né? Comunicação com os passageiros, uma boa comunicação, tanto que a gente fala, os requisitos básicos para o comissário é uma boa comunicação e a sua boa capacidade de execução. Então não adianta só ter boa comunicação. O que é uma boa comunicação? É uma boa capacidade de gerar uma ação para o passageiro, né? O passageiro fazer alguma coisa ou não fazer alguma coisa, ou boa capacidade de gerar uma satisfação. Então a comunicação eficaz, ela gera uma ação ou uma satisfação. Só que o comissário também, gente, tem que ter uma excelente capacidade de execução, porque não é só falar, não é só se comunicar, ele tem que ter preparo físico, ele tem que se deslocar na aeronave. Se acontecer algum problema no avião, quem vai resolver? Existe bombeiro de voo? Se pegar fogo no avião? Fumaça? Existe bombeiro de voo? Não existe, ele vai ter que fazer o trabalho de bombeiro. Eu não estou vendo bombeiro aqui nessa lista. Existe médico de voo? É lógico que normalmente nos aviões sempre tem um médico viajando. E se não tiver? Quem vai fazer ali os primeiros socorros vai ter que pegar o passageiro, arrastar o camarada ali, colocar no chão, fazer massagem cardiorrespiratória, etc, etc.
Quem vai ter que fazer isso aí, gente? É o comissário de voo. Não existe médico. Eu não estou vendo aqui médico também não, né? Então, a profissão de comissário de voo, ela é muito mais do que comunicação. Existe a parte da execução, da ação. E principalmente em casos de emergência. Evacuação de emergência, tirar passageiro, pular na água, né? O robô vai ter que ser IP68 aí, a prova d'água, né? Ele vai ter que pular na água, ele vai ter que nadar, não pode ser muito pesado. O robô todo de metal vai pular na água e vai afundar, né? Então o robô tem que saber nadar também. Então, muito esquisito esse ranking aí da Microsoft. Aí vem, ó, então tá em terceiro lugar, comissário. Aí vem quarto lugar, representantes de vendas, redatores e auditores. Sexto, atendente de suporte ao cliente. Sétimo, programadores de CNC, aquelas máquinas que fazem peças de metal, né? Oitavo, operador de telefonia. 9, agente de viagens. 10, locutores e radialistas. 11, escriturários de corretagem. 12, educadores em gestão agrícola e doméstica. Aí vem telemarketing, concierge, cientistas políticos, repórteres, matemáticos, redatores técnicos, revisores, editores de texto, recepcionista, editores, professores universitários, especialistas em relações públicas, demonstradores de produtos, agentes de vendas, escriturários, assistentes estatísticos, balconistas, cientistas de dados, consultores, arquivistas, professores de economia, desenvolvedores de web, analista de gestão, geógrafos, modelos, analista de pesquisa, operadores de telecomunicação, telefonistas e professores de biblioteconomia. Vai até 40, eu falei 40 para vocês aqui. Então, difícil, né? Vocês concordam com essa lista aí? Eu não concordo, tá, pessoal? Então, pelos motivos que eu já falei aqui. Então fica aí a lista. Inclusive, na minha opinião, na aviação, o piloto ele vai sair antes do comissário. Porque o piloto ele fica ali, ele pilota a aeronave sentado, né? E ele vai imprimir comandos na aeronave. Então é uma função mais estática, onde o piloto não precisa da execução física, por exemplo. Ele não precisa salvar as pessoas, pegar, arrastar, pular, dar uma machadada, por exemplo, abrir um painel para ter acesso a um lugar que esteja saindo fumaça ou pegando fogo, por exemplo, né? Então, a função do piloto é mais estática, sentado ali no cockpit. Eu acho que ele sai antes do comissário. Inclusive, nós demos uma notícia aqui no Aeronotícias que, se eu não me engano, na Coreia, eles estão desenvolvendo ali um colete para os mecânicos utilizarem, um colete de segurança, né? Que vai proporcionar mais segurança para o mecânico. Lógico, esse colete ele é todo informatizado, todo robotizado. É lógico que esse colete ele vai gravar todos os movimentos que o mecânico faz para no futuro eles desenvolverem um robô para poder ajudar, né? E depois substituir os mecânicos. Então, gente, tá aí a lista. Se você não concorda com a lista, deixe seus comentários aí e por que você não concorda, tá bom? O Aeronotícias de hoje fica por aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção e a gente volta amanhã. Um grande abraço.